Fala, galera da hora do jogo, já tô aqui, ó, metida campeão, menino Kelvin, por um motivo muito simples. Nesse nosso segundo episódio a gente tá super feliz porque o nosso pós-luta de Popó contra Bambam rendeu mais de 3.900 visualizações e a gente quer agradecer a todos que acompanharam a gente e falar que este nosso programete, né, menino Kelvin, vai durar mais do que a luta, que durou apenas 36 segundos. Seja bem-vindo, menino Kelvin. Hora do jogo número 2 começou. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Já ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal, que tem mais um programa, nosso segundo programa oficial aqui com vocês, com um conteúdo de enorme qualidade. Começando falando da luta do final de semana, ali do Music Show ali com Kleber Bambam, com Popó, que foi a luta principal. A gente já tem vídeo lá no canal, vai aparecer um card aqui em cima para vocês que estiverem assistindo. Agradecendo, como o Pedro falou, quase 4.000 visualizações. O vídeo demorou mais do que a luta, né, Pedro? Mas é isso aí. Vídeo daqueles falando sobre tudo que aconteceu lá. Teve luta da mulher do Popó contra a Mendigata, teve luta do Nego do Borel contra o MC Gui. Então teve muita coisa nesse final de semana no âmbito da luta e aí do boxe. Também tem outro vídeo lá, né, Pedro? Final da Copa do Mundo de Beach Soccer, o nosso querido futebol de areia, e temos o primeiro Hexa do Brasil. Para quem esperava que esse Hexa viesse no futebol, não veio no futebol de areia. Futebol de areia conquistou o primeiro Brasil Hexa campeão, bateu a Itália por 6-4. Já tem vídeo lá no canal também falando sobre essa grande decisão. Teve gol de bicicleta, teve show de todas as formas do Brasil, Hexa campeão. Os outros países todos juntos também têm 6 títulos, Rússia com 3, Portugal com 2 e a França com 1. Então o Brasil é muito dominante no futebol de areia. O legal desse Mundial é que a gente viu uma evolução de vários países, a própria Itália chegando à sua segunda final, Portugal continuando muito forte, Belarus chegando a uma semifinal, os países árabes muito bem, Emirados Árabes Unidos em casa chegando às quartas de finais e o Irã também batendo em terceiro lugar. Mas não adianta. Todo mundo evolui, mas o Brasil segue dominante no futebol de areia. É o Brasa, não tem jeito. Brasil ex-campeão. Então já acompanha o vídeo lá que tem mais detalhes sobre essa grande conquista brasileira. E Pedro, para começar o nosso programa, campeonatos estaduais. Exato. Antes disso, só dizer para os outros países que estão assistindo, morram de inveja. O Brasil é o melhor do futebol de areia. Depois a gente bota em outras línguas para atingir outros públicos e fazer com que Exatamente. eles sintam que nós é foda mesmo. Mas vamos falar de campeonatos estaduais. E, senhor Kelvin, hoje é talvez o programa pós o segundo dia mais importante do Rio Grande do Sul. Primeiro, Semana Farroupilha é sempre muito importante. O segundo é o Grenal. Exatamente. Senhor Kelvin, o que aconteceu nesse clássico Grenal? Já pedi para o nosso cameraman, menino Jeanzão do Flow / Igor, colocar na tela os gols pra gente. Deu Inter no clássico Grenal. Exatamente, Pedro, falando aí sobre o Grenal. O Inter superior, principalmente na primeira. Acho que ali um domínio maior, também pela escalação do Renato, uma escalação que eu particularmente, como torcedor e também como analista aí de futebol, já conhecendo um pouco mais do elenco do Grêmio, não gostei. Ele tirou o Franco Cristaldo, que é o meio armador desse time, que vinha sendo titular nessa função, até não estava tão bem, mas era o titular dessa função, um jogador mais ofensivo, que daria um pouco mais de posse de bola para o Grêmio. Ele tirou esse jogador e colocou o Pedrosa, mais um volante. O Grêmio ficou com 4 volantes, com Glacinho, com Duqueiroz, então tinha mais defensivo. Deu a bola para o Inter e fez com que o Inter criasse as melhores situações, com que o Grêmio passe a maior parte do primeiro tempo aquado, tanto que o gol do Grêmio, como vocês já estão vendo aí nas imagens, é um gol achado, é um gol contra bizarro do René, o primeiro tempo do Grêmio, o melhor que tinha contra o gol, o Inter bate logo após o gol, mas o Maurício faz uma grande jogada no campo, para conseguir um gol no momento do término do jogo, o momento que o Inter começava a sentir, e para mim o grande nome desse Grenal, Maurício, que parece para fazer o gol para colocar de novo o Inter como o grande dono da partida. Falando do Renan, o que você achou do gol contra nesse jogo? Olha, a minha reação, você viu,
A gente tava conversando sobre o clássico e eu fui ver o lance. Minha nossa senhora, Renê. Que isso? É um dos gols de clássico mais bizonhos que eu já vi nos últimos tempos. É um, é um gol contra meio xoxo, dá pra dizer. A bola fica batendo, pudendo pra frente, que vai pro gol. Mas um gol curioso, até que naquele ponto eu achei que poderia tocar o psicológico do Inter. A gente ter um gol daquele ponto, eu falei, não, isso aqui teria potencial para destruir. Mas a gente viu depois o jogo, acabou que o Inter melhorou a partir daquele momento. Aí a área marca o gol e depois gol do Alan do jogo. Exatamente. A gente vai entrar na polêmica do pênalti, entrando ainda em alguns aspectos do jogo. Para concluir sobre o René, até no mano a mano, a gente tinha falado que o principal ponto negativo do Grêmio é a lateral esquerda, é o Reinaldo, e que o René vinha mal, mas a gente escolheu ele por conta do péssimo momento, já desde o ano passado, do Reinaldo, o grande King Naldo. Mas o Reinaldo não comprometeu no jogo e o René comprometeu muito, foi realmente um gol contra bizarro. Falando sobre o Inter, os colorados estão aí muito entusiasmados com a equipe, com as contratações, com a manutenção do Ener Valencia para essa temporada, a chegada do Alário, no meio do ano vem o Borré, também estão muito animados, pensando em voltar a conquistar um grande título após aí mais de 13 anos, e a equipe vem jogando bem. É uma equipe que ainda tem suas dificuldades, ainda não encontrou o melhor futebol, mas já joga muito bem e tem tudo para seguir crescendo e ser muito competitivo nas principais competições. Então, o Inter vem bem. Falando do Grêmio, acho que alguns pontos positivos aí para o Grêmio, para o técnico Renato, para o decorrer da temporada. O Grêmio começou o ano com um elenco ainda ali bastante limitado, viu alguns jovens aparecendo bem, teve aí algumas contratações chegando, casos do Queiroz e do Pavon. O do Queiroz entrou bem no time, Pavon também nesses dois jogos vem bem, mas eu acho que o principal motivo de felicidade, talvez, para os gremistas, foi a atuação do garoto Gustavo Nunes ali na ponta esquerda, um garoto que foi muito bem, que foi muito insinuante, na maior parte do jogo foi talvez a única válvula de escape do ataque gremista. É um garoto que aparece como uma opção boa para o elenco. A gente sabe que é uma temporada longa, tem várias competições, depois do estadual vai ter brasileiro, o Grêmio está na Libertadores, vai ter Copa do Brasil também, então é um garoto que aparece bem para ser uma opção importante aí para o Grêmio. Mas agora entrando na polêmica do clássico, Pedro, qual a sua opinião sobre o pênalti do Internacional, ali, o pênalti que deu a vitória para o Inter, o pênalti cobrado pelo Alan Patrick? Pessoal, até eu e o menino que agora vamos contar o off, a gente ficou conversando bastante tempo sobre este pênalti, o que para mim é um pênalti claro. Na hora que o Inter começa a jogada, um dos pés está dentro da área e o outro fora. Quando o Kahneman está caído e puxa o jogador do Internacional, ele bate as costas na perna do jogador do Internacional, já com o pé dentro da área, e isso que provoca a queda, é o que provoca o pênalti. Então, para mim, pênalti, claro, Alan Patrick converteu. Falando sobre esse lance especificamente, antes eu vou falar sobre a atuação do Daronco. Não teve VAR no Clássico Grenal, assim como em toda a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Muita gente questionando ali que deveria ter VAR no Grenal. Eu discordo, eu acho que se a primeira fase toda não teve VAR, acho que no Grenal não deveria ter só em um jogo da primeira fase. É lógico que o Grenal é o grande jogo da primeira fase do Campeonato Gaúcho, mas um jogo só ter o VAR não faz sentido, então para mim não deveria ter VAR. Se tivesse VAR, teria que ter em todos os jogos da fase inaugural da competição. Agora, falando sobre a atuação do Daronco, muito mal na partida, já desde o início. Não conseguiu controlar bem o jogo, os ânimos se exaltaram muito pela falta de pulso dele em vários momentos. Ele poderia ter dado um cartão amarelo logo no início para o Rodrigo ali por uma falta dura. Teve dois lances em que o Inter matou contra-ataques e mereciam ter levado o cartão amarelo, se não me engano, Arangues e Bruno Henrique, ele não deu o cartão. Vários momentos ali invertendo faltas, ele errando para os dois lados, uma atuação ali um pouco complicada do Daronco. Teve o lance do primeiro gol do Inter, que começa numa falta
no João Pedro, que ele não dá um lance que vai por um período longo, mas inicia numa falta, então um erro dele, e o pênalti, agora falando desse momento mais polêmico, eu acho que você falou ali algumas coisas, falou determinadas palavras, mas só falou besteira. Porque claramente não foi pênalti. Claramente o Kahneman faz a falta, mas é fora da área. Ele puxa o Alan Patrick fora da área, o Alan Patrick cai dentro da área, então Para, Kelvin, para. Não é Você quer meu óculos emprestado? Você quer meu óculos emprestado? Foi muito pênalti, velho. Pelo amor de Deus. Então não foi pênalti. Eu acho que a vitória do Inter é merecida, o Inter foi superior, mereceu o resultado, mas não foi pênalti. A gente tem que ser claro quanto a isso. Não foi pênalti, foi claramente fora da área. Daronco errando mais uma vez, e você, mais uma vez, sendo equivocado aqui na hora do jogo. Dito isso, foi pênalti, pronto, acabou. Engole o choro ao segundo Grenal consecutivo que o Inter vence. Mas não foi pênalti, inclusive você pode sair do programa. Vamos sair da mão! Você sai do programa agora, porque não foi pênalti. Mas agora, entrando em classificação, o Inter, como rodada de antecedência, garante o primeiro lugar da primeira fase, e o Grêmio já está em segundo. Ali o Grenal encaminhou o primeiro lugar para o Inter, e pensando numa possível final ali, quem sabe num Grenal, as chances do Inter decidir em casa aumentam. Eu digo aumentam e não estão garantidas, porque no Gauchão a pontuação do mata-mata vale ainda para mando de campo, mas o Inter tem uma vantagem ali de 4 pontos, é isso? 5 pontos, então tem uma vantagem considerável e deve, em caso de mais um confronto, um clássico Grenal aí na grande final, deve decidir no Beira-Rio. Além de estar no melhor momento, decidir em casa será mais um fator aí de favoritismo para o Inter nesse clássico. Analisando a tabela aqui, galera, até pedir para o nosso editor colocar na tela, mas tá na tela, o moleque é um flash, velho. Já tá o miserável já tá no ar. Por enquanto, os confrontos das quartas de final, como estão desenhados: Internacional e São Luís, primeiro contra oitavo, Grêmio contra São José, um duelo porto-alegrense, a gente pode dizer. Depois, Guarani e Caxias e Juventude Brasil de Pelotas. Isso pode mudar, e lembrando que nas quartas de finais, jogo único, com o mandante tendo a vantagem do empate. E analisando essa última rodada, o que pode alterar, nós temos um clássico juvenal. Juventude Internacional. Então, no Alfredo Jaconi. Isso não tiraria a liderança do Internacional, mas pode fazer com que o Juventude altere sua posição na tabela. Isso a gente pode ver. Outra coisa é esse Grêmio e Guarani. Também pode alterar. Então, a partir deste sabadão, dia 2, a gente vai poder ter mais uma noção de como vão ficar os confrontos. Tendo a possibilidade de ter 2 clássicos na semifinal. Exato. Ter um Caju ali e, quem sabe, na finalzinho, um clássico Grenal de novo, porque a gente sabe, todo mundo briga para terminar o Grenal no final. É o que a gente espera pro final do Campeonato Gaúcho. É isso que a gente imagina. Vitor, agora vamos com aquele campeonato que tira meu sono. Vamos falar de Paranaense, menino Kelvin? Exatamente, Campeonato Paranaense que chegou a seu final aí na primeira fase, nesse domingão. Tivemos 6 jogos. O time aqui da nossa região, o FC Cascavel, venceu o seu rival Coritiba, Pedro, 1-0, garantiu o 6º lugar. Apesar da derrota, o Coritiba se manteve em segundo, e o seu Atlético terminou em primeiro, né, Pedro? Sim, o Atlético vence e garante ali a primeira posição, sendo o 25º, pontuando, na verdade, fazendo 25 pontos, mas é um primeiro lugar meio cavalo de Troia. Por quê? Nas quartas de final, senhores, teremos o Tubarão, vulgo Londrina, um time de um bom nível técnico, mas que vem oscilando um pouquinho da temporada. É um adversário perigoso. A segunda posição ficou com o Curitiba, que pegou outro cavalo de Troia. Para mim, que é o Cianorte. Cianorte, sétimo colocado ali, perdeu 5 jogos e ganhou 4. Beleza. O Cianorte não é tão forte assim. Meu filho, vai lá jogar no Albino Turbay para você ver. O Cianorte é um time que sabe muito bem utilizar seu fator campo. É um time que sabe muito bem jogar, tanto que a gente viu na Copa do Brasil. Quando o Cianorte esteve um pouquinho mais distante do seu torcedor ali, jogando em Maringá contra o Corinthians, não teve a mesma força, não teve aquele fator pressão.
isso que eles vão colocar dentro de campo. Então, para mim, tanto o Coritiba quanto o Atlético vão ter algumas dificuldades. Analisando os demais, a gente tem ali, para mim, 2 confrontos que até são um pouquinho desnivelados, a gente pode dizer. FC Cascavel e Maringá. Para mim, o Maringá é amplamente favorito contra o FC Cascavel. Dói o coração a gente dizer, queria uma finalzinha UFC Cascavel e algum clube da capital pra gente assistir ali no Olímpico Regional, mas é difícil. O time do Maringá é um time muito bom e tá oscilando muito menos. No outro confronto, Operário versus Azures. Para mim, outro confronto que Operário tem o fator camisa, tem o fator casa, de decidir em casa e ter mais futebol. Então, para mim, as 2 equipes do interior são favoritas, assim como os da capital, mas os da capital tem um fator muito de talvez se jogar de uma forma ruim ali, não conseguir encaixar o jogo contra Cianorte e contra Londrina, acabar saindo derrotados. Para concluir sobre o Campeonato Paranense, para concluir sobre os confrontos de quartas de finais, principalmente, sobre Atlético e Londrina. Londrina, uma temporada esquisita até aqui, começou muito mal, ali até flertando com a zona do rebaixamento. Aos poucos foi crescendo na competição e melhorou no final para garantir o 8º lugar. O Atlético não vem jogando tão bem aí, apesar de ter terminado em primeiro lugar, mas é amplo favorito. Tem que ter um cuidado, principalmente no jogo de ida no Estádio do Café, mas vem com favoritismo muito também por um Londrina oscilante até agora no campeonato. Falando do Coritiba começou o campeonato muito bem e na última semana degringolou com a eliminação na Copa do Brasil e com uma derrota para o Cascavel. Chega num viés de baixa, mas enfrenta um Cianorte que também está num viés de baixa. O Cianorte começou bem também e caiu nas últimas rodadas. O Cianorte chegou a frequentar o G4 em determinado momento da competição, mas caiu. As 2 equipes chegam num momento mais de baixa, ainda coloca o Coritiba como favorito, mas também um cuidado muito grande com o jogo ali no Albino Turbay, um estádio pequeno, mas que se estiver perto da lotação tem uma pressão grande, tem um gramado alto, um gramado pesado que dificulta para a equipe mais qualificada, então é um jogo onde o Coritiba é favorito, mas é um jogo traiçoeiro. Você é muito carinhoso para falar que o gramado do Albino Turbay é o gramado alto. Você é muito carinhoso. Vou falar português bem claro. O gramado do Albino Turbay é ruim. É ruim. Lastimável. Eu já vi pasto que tem gramado melhor do que o Albino Turbay, gente. É ruim aquele gramado. Você tá muito carinhoso hoje, cara. Deprimente. Falando sobre os confrontos envolvendo as equipes do interior, Maringá, favorito contra o FC Cascavel. O FC Cascavel fez uma primeira fase conturbada e o Maringá uma primeira fase muito consistente. O Maringá teve uma pequena queda na reta final de primeira fase, mas garantiu o 3º lugar. Vejo um favoritismo para o Maringá, mas não trataria como zebra uma classificação do Cascavel. Acho que é um confronto que tem ali um certo nivelamento. E para mim o confronto que é o mais equilibrado é Operário e Azures. O Operário é sim favorito, tem mais camisa, tem uma torcida mais efervescente ali no Germano Krieger, é uma torcida que muitas vezes até lota o estádio ou leva grandes públicos, é favorita, mas o Azures fez um primeiro turno legal, é uma equipe interessante, tem um bom técnico aí que aparece bem, que já apareceu bem no cenário nacional com o Gilson Kleina, pode surpreender também o Operário, mas o Operário vem como favorito. Falando agora dos eliminados. Independente São Joséense, lá de São José dos Pinhais, cai fora, mas se livra do rebaixamento, vai garantir mais um ano aí na primeira divisão do Paranaense. O estreante não caiu. O Andraus Brasil conseguiu vencer o Cianorte lá em Cianorte por 1-0 e se livrou do rebaixamento. E fale agora dos rebaixados, Pedro. Vou deixar com você essa missão. Vou ser bem sincero, cara. Eu geralmente entendo que os clubes eles fazem para buscar entrar entre os 8, os clubes buscam a classificação, mas estes 2 aqui, estes 2 cidadãos rebaixados, eles mereceram muito o rebaixamento. Começando por PSTC. PSTC é um clube que tinha toda uma estrutura montada, depois alterou, mudou. Foi uma equipe que teve mudanças de equipe, foi uma equipe que mudou demais comissão técnica, até o local onde joga. Nas últimas 2, 3 temporadas, teve essa mudança. Teve mudança. Então, o PSTC só está colhendo aquilo que ele plantou. Só para quem não sabe, o PSTC, a categoria de base, é sediada em Londrina. O futebol profissional, quando iniciou, era sediado em Cornélio Procópio.
e desde o ano passado jogou a segundona em Alvorada do Sul, e esse ano também na primeira divisão lá em Alvorada do Sul. Mas isso tem essa alteração, e além das mudanças frequentes de elenco. Eu não vejo mais o PSTC como aquele clube formador que eu já vi no passado, responsável por nomes como Fernandinho, como Dagoberto, Jadson, aquele DNA formador do PSTC foi substituído por um clube que muda de elenco como se estivesse mudando de roupa. Então, é um projeto meio complicado. Segundo ponto, o segundo rebaixado, o Lanterninha, também com muitos méritos, Galo Maringá. É complicado a gente dizer que determinado projeto não deveria existir. É algo forte da gente dizer, mas uma cidade que já teve dificuldades históricas, como Maringá, para formar um time competitivo, a gente já podia dizer que era receita de desastre. O Galo Maringá, ainda como Arucô, tinha aquele poder, aqueles investidores que agregavam dentro do clube. Investidores do Japão que traziam ali algo financeiro para a equipe, mas saíram, por isso que mudou o nome. Exato, acabou saindo de Arucô para Galo Maringá. Do tipo, o que diferenciava o clube? Ter o apoio dos investidores japoneses, um nome diferente que construía uma marca, principalmente dentro da comunidade japonesa. Que é grande ali em Maringá. Que é muito grande em Maringá, uma das cidades que tem mais japoneses, acho que só São Paulo que supera Maringá. E então foi um projeto que montou tudo aquilo que tinha, uma parte de elenco, teve uma mudança considerável, trocou técnico na competição muito rápido, só colheu aquilo que plantou. Eu acho que tentou manter alguma essência com Maringá, recuperando o nome do antigo Galo Maringá, que foi extinto. Até teve uma conversa com os antigos diretores, eles liberaram a utilização do nome Galo Maringá, já com um escudo novo, mais minimalista. E sendo bem honesto, assim, PSTC vai continuar existindo. O PSTC vai ter mudanças. Daqui a pouco o PSTC já tá virando um PSTC curitibano, de tantas alterações que o clube tem de sede, de centro de treinamentos, mudanças muito substanciais. Mas falando do Galo Maringá, me preocupa muito o futuro da equipe. De ser uma equipe onde muito investimento vai ser centralizado no Maringá FC, que é a equipe da cidade que está rendendo, é a equipe que disputa a Copa do Brasil, é a equipe que é competitiva a nível estadual, ser uma das melhores do Campeonato Paranaense, é um projeto muito bem organizado. Então, me preocupa um pouquinho o futuro deles, de que talvez acabem por talvez a solução melhor, talvez de uma junção com o Maringá FC para ser uma força só dentro da cidade, mas me preocupa talvez a equipe ainda tentar continuar o projeto sem ter uma sustentação suficiente. Daqui a pouco tá flertando até com uma terceira divisão. Exatamente. Vamos para falar de outro estadual agora, Pedro? Sim, vamos falar daquele estadual que movimenta, é o estadual do coração do nosso editor. Nosso editor, ele quando ele vê um paulistão assim, ele fica todo feliz. Vamos falar de Campeonato Paulista, menino Kelvin. Exatamente. E analisando o Campeonato Paulista, a gente pode colocar em 4 diferentes prateleiras os gigantes. Santos. O Santos faz um estadual de voo de cruzeiro. É um estadual perfeito, é um estadual muito tranquilo e de um bom rendimento. Já está classificado, inclusive algumas rodadas. Sim. Palmeiras, jogando bem, tendo algumas oscilações de nível de jogo, mas sendo o Palmeiras constante que a gente se acostumou a ver. Também classificado com tranquilidade. Também classificado com tranquilidade. São Paulo começou a temporada muito bem, ganhando a Supercopa do Brasil, sendo um time competitivo e vem penando jogo após jogo. São Paulo dificultou a sua situação dentro da competição, mas tem, porém, de ainda um jogo a menos contra a Inter de Limeira. Então, em caso de vitória do São Paulo, ali já... Um jogo como visitante, mas onde vai ter mais torcida, porque a Internacional de Limeira levou o jogo para Brasília, o jogo no Mané Garrincha. E o São Paulo aí entrou em dificuldade, estava com a classificação encaminhada e nas últimas rodadas, depois da Supercopa ali, até teve a questão do Carpini ir em um programa de TV e falar muito da tática, do estilo tático da equipe. Isso sempre dá merda, velho. Isso deu muito errado, desde então a equipe não obteve mais sucesso, perdeu para a Ponte Preta, empatou com o Guarani, empatou com o time reserva do Bragantino ali no sufoco, onde o Bragantino jogou melhor. Então, não vem bem após o título da Supercopa. É aquela coisa ali. O título da Supercopa foi muito importante para o São Paulo se consolidar como o único time brasileiro campeão de tudo, mas, de certa forma, fez mal para a equipe.
A equipe está correndo ali um pequeno risco de ser eliminada, e se não tiver um bom resultado contra o Inter de Limeira, entra pressionado no jogo do final de semana, que é o clássico contra o Palmeiras. Mas tem a equipe em situação ainda pior, né, Pedro? A gente comparou aqui, temos o voo de cruzeiro, nós temos um cavaleiro rápido que está seguindo, um carro que está demorando para pegar, e nós temos o Titanic. Está afundando. Que é o Corinthians. A gente pode dizer que a gestão do Corinthians fez tudo para dar errado. Anuncia ter reforço tarde, manter o Mano Menezes sem nenhuma convicção para depois mudar para o Antônio Oliveira, que nem sequer era a primeira opção do Corinthians para técnico. Ou seja, o Corinthians fez o beabá para dar errado. Ele fez, se tivesse uma cartilha, ele seguiu todos os pré-requisitos para passar vergonha. E agora o Corinthians está chegando no seu objetivo final, que é ser eliminado ainda na fase de grupos. Uma situação complicada, onde o Corinthians já não depende mais de si mesmo. Falando do grupo, Bragantino em primeiro com 18, Inter de Limeira com 14, Água Santa... É a Água Santa que está no grupo? Isso. Água Santa com 14, Mirassol com 14, Água Santa outro. E o Corinthians na lanterna do grupo com 10 pontos. O Corinthians tem mais 2 jogos, ele precisa vencer os 2 jogos, não alcança mais o Bragantino. Então, se avançar, vai avançar em segundo no grupo. Inter de Limeira e Mirassol com 14 pontos. Detalhe, Inter de Limeira com jogo a menos, como a gente falou, tem esse jogo contra o São Paulo, e encara o Santos na última rodada. Então pode ter aquela leve entregada também para eliminar, quem sabe, o Corinthians ainda na fase de grupos do Paulistão. Então o Corinthians se colocou numa situação muito delicada e ainda tem que olhar com carinho a situação do rebaixamento. Porque hoje, na classificação geral, o Corinthians é o 12º com 10 pontos, e o 15º, que seria o primeiro rebaixado, o Ituano com 6, então são só 4 pontos. Ainda não se livrou matematicamente nem do rebaixamento. Então, um Paulistão até agora terrível do Corinthians. É de se imaginar que o Corinthians vai conseguir dar uma melhoradinha, né, naquele momento do sprint final ali do campeonato, para tentar ou fisgar uma vaguinha no mata-mata, ou no mínimo escapar do rebaixamento de forma digna, a gente pode dizer. Mas preocupa a situação do Corinthians, essa tradicional má organização da equipe que agora cobrou um pouquinho do seu preço. Exatamente. Agora, falando, menino Kelvin, de campeonato carioca. Vamos falar de cariocão. E campeonato carioca nós temos uma surpresa, né, menino Kelvin? O Nova Iguaçu. Exatamente. O Flamengo ali com o título da Taça Guanabara encaminhado, abriu 3 pontos do Fluminense e deve levar aí o título simbólico da Taça Guanabara. O Fluminense também já com a vaga assegurada, e o Nova Iguaçu já está classificado, que é a grande zebra. Respeitem o Laranjão lá de Nova Iguaçu, que vem atuando, inclusive, bem, futebol até vistoso nessa primeira fase de Campeonato Carioca, vem bem, garantiu a vaga aí com uma rodada de antecedência, e vamos ter uma equipe da capital eliminada ainda na primeira fase, será Vasco da Gama ou Botafogo. Quem passar, um dos dois vai à semifinal, e o outro vai ser eliminado e vai disputar a melancólica Taça Rio. Melancólica Taça Rio, que o Botafogo já foi campeão ano passado. Então o Botafogo, talvez, enfrentando toda essa crise já do Campeonato Brasileiro, que vem do Campeonato Brasileiro do ano passado, podendo cair aí novamente numa primeira fase de Campeonato Carioca e ter que disputar, quem sabe, aí até 4 jogos de uma melancólica Taça Rio, que se antes já algumas pessoas já colocavam que não valia nada, hoje em dia vale menos ainda. Porque é quase como se fosse o título do interior que tem em alguns estados. Então, início preocupante do Botafogo, que também tem que se preocupar com o pré-Libertadores. Empatou com a Aurora lá na Bolívia, deve avançar jogando em casa, mas na fase seguinte pode enfrentar o Bragantino, que é um adversário duríssimo. Então, acho que principalmente o Botafogo, o início aí preocupante. E sabe qual é a principal notícia dessa última rodada para o Botafogo? Vai pegar o Fluminense nessa última rodada. Vai ter clássico frente ao Fluminense, que tá muito interessado em eliminar o seu adversário, né? Seu rival. Vamos despachar logo de vez. E tem o Vasco, que tem um jogo contra a Portuguesa, Carioca, que basicamente não briga mais por nada da competição. Então, o Vasco tem um confronto favorável e o Botafogo tem um clássico. Então, dificultou ainda mais a situação do Botafogo, que tem que vencer o clássico e secar o Vasco
imaginando alguma motivação vinda da Portuguesa, o que eu não imagino muito. Então, Botafogo, que já recentemente demitiu o Thiago Nunes, vai ter que lidar com um cenário de que quem vai ser o técnico que vai depositar toda a confiança do torcedor? O técnico que John Textor vai encampar como o grande representante dessa temporada. Situação da pré-Libertadores, um jogo tenebroso frente ao Aurora. E agora, podendo ser eliminado do mata-mata do estadual, já de cara. E ir para, como você falou, a melancólica Taça Rio. Taça Rio é praticamente uma dor na alma, né? Pedro, ainda sobre o Campeonato Carioca, o Dax Rio já rebaixado. Lá no Campeonato Carioca, diferentemente de outros estaduais, cai em só um time. O Dax Rio já caiu, perdeu todos os 10 jogos até agora, fez só um gol, uma campanha horrorosa do Audax Rio. Mas a gente teve clássico no final de semana lá no Rio, né, Pedro? Fla-Flu, e o Flamengo, mais focado no Campeonato Carioca, venceu por 2-0, gols do Pedro e do Everton Cebolinha. A gente até fez um vídeo ali anterior aos clássicos, com os palpites para América Mineiro e Atlético Mineiro, para o Grenal e para o Fla-Flu. Eu coloquei 2-1, você também colocou a vitória do Flamengo, eu coloquei 2-1 e citei lá no vídeo, inclusive quem quiser acompanhar já está no canal já há alguns dias desse vídeo. Eu citei o 2-1 e coloquei o ponto. O Fluminense está mais de olho na Recopa. Tem um jogo na quinta-feira de volta contra a LDU no Maracanã, perdeu na ida lá em Quito 1-0. Jogou na quinta, tinha toda a questão da altitude também ali como problema, um cansaço maior. O Flamengo não jogou no meio de semana e teve o clássico, o Flamengo superior e venceu. Exatamente. O Flamengo, analisando a temporada, só tem Libertadores para frente, só tem Copa do Brasil para frente, então o grande foco do Flamengo é o Campeonato Carioca. E nas últimas temporadas, o Flamengo vem sofrendo demais com o Fluminense, vem sendo um time que a gente imagina que vai chegar e vai ser campeão carioca, e perde. Chega pensando, vamos ser campeão carioca dessa vez. Aí vai lá e algum time do interior apronta e dificulta o trabalho do Flamengo. Então, até como uma afirmação do trabalho do Tite, é necessário para o Flamengo ser campeão carioca. O Flamengo tá brigando para ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Qual a importância do Campeonato Carioca? Não, você analisando ao final da temporada, se ganhar outros títulos, o Carioca talvez seja o menor de todos eles. Mas o principal é dar sustentação para um trabalho que, por uma parcela minoritária, é verdade, da torcida, mas já é contestado. É um trabalho que demanda um certo tempo para acontecer, mas já tem torcedor falando: Tite custa tão caro e não entrega nada. Se fosse para entregar tão pouco... Até tem resultado, mas não tem um nível de futebol que o torcedor do Flamengo espera. Exato. Até vi um comentário de um torcedor flamenguista falando assim: o Tite joga tão mal para entregar pouco e custa caro que tivesse deixado o Paulo Souza, que ele fazia a mesma coisa por 1/3 do preço. Então, tá nascendo essa crítica muito pesada ao trabalho do Tite. Agora vamos Minas Gerais. Vamos para Minas. Uaiço. Vamos falar de Campeonato Mineiro, e um Campeonato Mineiro que a gente pode dizer que voltou à sua programação normal, né, menino Kelvin? Nas semifinais temos garantido praticamente Cruzeiro, Galo e América. Os 3 principais times do estado com vagas bem encaminhadas na semifinal. E a última vaga, que no Campeonato Mineiro, como são 3 grupos de 4 equipes, se classificam os líderes e o melhor segundo colocado. De momento é a Tombense. De momento não, já está garantido. É só definir quem vai ficar em primeiro no grupo, se é o Cruzeiro ou o Tombense. Mas um vai classificar como primeiro, o outro como segundo. É porque o chaveamento altera a ordem do mata-mata. Exato. O primeiro colocado vai enfrentar o melhor primeiro, enfrenta o segundo colocado, e os outros 2 primeiros colocados se enfrentam. O Atlético Mineiro praticamente garantido, 3 pontos à frente ali do Uberlândia, mas com um saldo de gol bem superior, deve se classificar, mas com uma pulguinha atrás da orelha. Não está jogando bem. Inclusive, teve o clássico no final de semana contra o América Mineiro. O América Mineiro foi superior, inclusive, em alguns momentos da partida. E o Galo só conseguiu um empate com o Rubens numa falha do goleiro do América Mineiro, do Dalberson. E o gol sendo novamente um problema para o América Mineiro. Foi problema no Brasileirão de 2023 com o Matheus Pazinato e com o Matheus Cavicchioli, que faziam grandes defesas e falhavam em lances fáceis, e os 2 saíram. O Matheus Pazinato está lá no Cuiabá, o Cavicchioli, se não me engano, está disputando o Paulistão. Tá no Água Santa. No Água Santa, disputando o Paulistão. E
E o Dalberson está como titular, mas falhou num jogo importante que rendeu empate ao Galo. Então, o América Mineiro muito bem, o Cruzeiro ainda um pouco oscilante, venceu o Pouso Alegre no final de semana fora de casa por 2-0, mas foi eliminado da Copa do Brasil no meio de semana. E o Galo é o que está jogando o pior futebol entre os 3 principais times ali de Minas. Tem tido dificuldade, o Felipão ainda não encontrou o time, mas deve se classificar, e aí na semifinal é o que a gente vai ver quando as equipes vão se encontrar realmente, e aí que vamos ter a decisão realmente desse campeonato. Exato. Por enquanto, até fui conferir como seriam os confrontos hoje. Seria o melhor primeiro colocado, no caso o Cruzeiro, frente Tombense, melhor segundo. E Atlético e América. É um jogo difícil pro Galo. O América decidindo no Horto. Decidindo lá no Horto, na Independência. Então, é complicado pro Galo pensar até numa semifinal. O que pode até ser complicado, porque se você for analisar, ter um América, que é uma boa equipe, e depois, numa eventual final, ter o Cruzeiro, que o América tanto a América quanto o Galo, eu acho que tem potencial para ganhar do Cruzeiro. Tem time, tem futebol até para jogar, mas o Galo não vem mostrando ainda esse futebol. Tem um Hulk, que é um jogador muito decisivo? Tem um Paulinho, que é um cara muito decisivo? Tem. Você tem muitos bons jogadores, mas esses bons jogadores ainda não traduziram nessa temporada em futebol a técnica que eles têm. Então, se hoje tem que apontar um favorito para o Campeonato Mineiro, talvez briga entre Cruzeiro e América para ver quem é o favorito. O Galo é o azarão entre os grandes, se a gente pode usar esse termo. Menino Kelvin, agora... Já vou pedir para o nosso câmera deixar só nós na tela, porque agora temos um quadro especial, menino. Temos um quadro novo, né, garoto? É um quadro, pessoal, que o Kelvin não sabe, basicamente. Estou me sentindo pressionado, inclusive. Como é que é? Agora me dá as respostas. Me dá as respostas, porque... Estou me sentindo interrogado agora. Você está sendo... Eu não ia usar um termo que aí acabaria sendo muito complexo. Para o público entender esse quadro novo, é o momento do hora do Google na hora do jogo. Sim. Galera, tem uma brincadeira que a gente sempre faz com o Kelvin, de que ele é o Google da Copa do Mundo. É um cara que adora estudar Copas, sabe de tudo. E aí eu vou fazer 5 perguntinhas para ver se o Google está funcionando tão bem. Então, vamos lá. Vamos ver se na pressão do programa a gente acerta. Vamos lá. A primeira pergunta, menino Kelvin, é: quem ganhou a Copa do Mundo de 66? 66 foi a Inglaterra, o único título em inglês até hoje, vitória polêmica contra a Alemanha Ocidental. Agora vamos aumentar um pouquinho a dificuldade. Qual o placar da Copa do Mundo da final de 94? 94, Brasil 0, Itália 0, prorrogação 0-0, ao todo 0-0, né? E o Brasil campeão nos pênaltis. Por? 3-2? Exatamente, 3-2. Agora, subindo um pouquinho ainda mais o nível, vamos falar de Copa de 98, da grande final. Quem marcou os gols da França? Essa é simples, meu garoto. Você falou que ia aumentando a dificuldade, ainda não aumentou. Zinedine Zidane marcou 2 gols e o último gol no finzinho da partida do cabeludo Emmanuel Petit. Boa! Agora, qual é o placar da estreia da seleção brasileira em 2006? 2006, Brasil 1, Croácia 0, gol do Kaká, chapada na gaveta contra a Croácia, o goleiro Pleticosza. Agora a pergunta final. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Vamos ver se será 100%. Verdadeiro ou falso? O Brasil é a seleção que mais vezes foi finalista de Copa do Mundo? Verdadeiro ou falso? Vou ter que fazer uma pequena continha aqui com Alemanha e Itália. Tem tempo? Coloca o tempo na tela. Temporarela? Oi! Vou fazer uma continha. Uma olha só. Vai pressionar agora. Essa é falsa. A Alemanha que tem mais finais. Você está certo nisso? Não estou tão certo Você está certo nisso? Ganhou o show do milhão! Acertou! Acertou porque a Alemanha esteve em 8 finais de Copas, enquanto o Brasil estava em apenas 7. Então, por uma copita menos... O Brasil chega na final e ganha. Essa é a diferença.
Olha, Brasa. é o Brasa, não tem Como jeito. diz a velha filosofia do futebol, final não se joga, Final final se se ganha. ganha. E é assim Exato. que o Brasil faz nas Copas do Mundo. A Alemanha ganhou 50%. O Brasil ganhou mais do que isso. Então, Não vou fazer os cálculos aqui, porque palmas para o Google. como a gente no piloto, a gente deu uma mancadinha na questão matemática. Não vamos dar de novo aqui. Não vamos fazer conta de porcentagem. Exato. Não vamos arriscar, porque a gente já fez, né? E a gente errou para o ímpar. Então, palmas para o Google. O grandíssimo Google cravou menino Kelvin, então. 100% de aproveitamento. Começamos bem o novo quadro. Exatamente, e retornaremos em breve com perguntas ainda mais difíceis. Eu quero te vencer. A última me pegou de certa forma, mas eu consegui me sair bem. Dibrou legal. Menino Kelvin, agora vamos para um quadro que é dividido. É meio a meio. De um lado, você fala de algumas ligas europeias, de outro lado, sou eu. Então, bora já começar de Premier League, menino Kelvin? Exatamente, vamos começar pela principal liga hoje do futebol mundial e que está muito disputada. 13 equipes aí na disputa. Nos últimos anos a gente se acostumou a uma dubiedade entre Manchester City e Liverpool, normalmente pesando para o lado do Manchester City, mas esse ano tem um intruso. Ano passado, na verdade, o Arsenal entrou no lugar do Liverpool nessa disputa. Mas esse ano o Liverpool voltou e o Arsenal se manteve forte. Inclusive, a competição está aí bem equilibrada. Se não me engano, fala a classificação aí, Pedro, para mim, só para contextualizar para o pessoal. Já tá na nossa tela, mas Liverpool 60 pontos, líder. City, segundo colocado com 59. Arsenal, terceiro colocado com 58. E Aston Villa é o quarto colocado com 52. Então, os três primeiros aí bem distantes aí na tabela de classificação e diferenças de um ponto. Liverpool 1 ponto à frente do City 1 ponto à frente do Arsenal. Muito equilíbrio, o Arsenal jogando muito bem, goleando nos últimos jogos, inclusive teve aí algumas goleadas, goleou o Newcastle, que é um bom time, por 4-1, tinha metido 6-0 no West Ham fora de casa, vem jogando muito bem, apesar do tropeço que teve na UEFA Champions League. Liverpool também muito bem, tendo aí algumas dificuldades com o elenco, muitas lesões, Salah lesionado, Alisson lesionado, e mesmo assim consegue ir pontuando e mantendo a liderança, mas tem na cola aquele time que ninguém quer ter na cola quando se fala de pontos corridos, que é o Manchester City, que é atual campeão da Champions League, que ganhou a última Premier League e que na reta final cresce. Então acho que o City ainda é o favorito, mas vai ser uma competição muito dura, principalmente porque agora a gente tem 13 equipes nessa briga de foice ali pelo título da Premier League. Sem dúvidas, menino Kelvin. Ainda bem que Manchester City não joga no Brasil, né? Não tá disputando nosso Campeonato Brasileiro. Amém. Exato. Senão seriam 2 derrotas garantidas. Exatamente. Indo agora para a Itália. Vem comigo que é a Itália, menino. A Itália. Vamos falar de campeonato italiano, que para mim campeonato italiano é uma disputa para ver quem é o vice. A Internazionale nadando de braçada, 66 pontos. Inclusive com jogamentos. Com jogamentos. Enquanto a Juventus está com 57. Milan é o terceiro com 53. Última rodada, a Inter mostrou sua supremacia. Um 4-0 contra o Lecce, enquanto a Juventus sofreu para fazer um 3-2 no Frosinone. Então, golzinho nos acréscimos. Então, a gente percebe um campeonato que é uma disputa para ver quem que é o segundo. A Inter... Tá uma disputa acirrada ali, Juventus e Milan. É para ver que, porque a Inter tá nadando de braçada na competição, tá jogando o melhor futebol. Até recentemente eu tinha feito uma análise sobre essa disputa que eu tinha colocado. Inter, na minha visão, é mais time, mas a Juventus tinha mais foco. O que aconteceu? O time da Inter prevaleceu. O elenco da Inter prevaleceu. Então, a gente vê um campeonato que está muito encaminhado para um título. E no início da temporada ali, a Inter chegou a poupar na fase de grupos da Champions. A gente vê um time muito dominante. A gente tem uma Internazionale que sobra, que tem muita técnica, que é um time que tem muita qualidade, e pega o Lecce 4-0, enquanto a Juventus sofre para vencer um Frosinone. Então, título bem encaminhado para a Internazionale. Exatamente, garoto. Agora, menino Kelvin, vamos para onde no nosso voo? Saímos do aeroporto de Milano. Vamos agora para... Mamma mia. Não precisa nem de aeroporto, é pertinho. Vamos para Paris. Vamos para
para o campeonato parisiense que a gente chama de francês, mas o Paris Saint-Germain que é o dono do negócio, né? Vamos falar de Ligue 1, menino Kelvin. Exatamente, garoto Pedro. O PSG deu uma pequena avacalhada ali no final de semana, ficou no empate em 1-1 com o Rennes. O PSG nessa temporada ele está com uma vantagem larga aí no campeonato francês. Se puder falar a classificação, relembrar, 10 pontos de vantagem? Isso, são 11 pontos. 11 pontos. 11 pontos para o PSG com 54. Segundo colocado, Stade Brestois com 43. Espero que o meu francês esteja adequado para a nossa maravilhosa audiência. E o Monaco é o terceiro com 41. Ali junto da galera tá o Nice com 40, que já foi vice-líder, mas despencou pela tabela. O campeonato francês tem uma peculiaridade. O Paris Saint-Germain é um dos grandes times do mundo. É uma equipe que, se bem treinada, se bem organizada, é uma equipe que pode competir nas principais ligas, numa La Liga, pode brigar pelo título na Premier League, se estiver bem organizada, bem focada. É uma equipe que tem muito talento, e tem muito mais talento que os demais. Mas perdeu o campeonato em algumas oportunidades. Em 2017 perde para o Mônaco, na época tinha o Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, que tinha um grande time, mas dependeu de um campeonato incrível do Mônaco. Naquele ano o PSG até vai bem, mas o Mônaco faz um campeonato incrível. Depois teve o Lille, em 2021, que é campeão num campeonato já mais fraco do PSG. Então, dependeu de um campeonato mais fraco do PSG e de um campeonato incrível do Lille e do Mônaco ali para o PSG perder esse título. Nesse ano não tem essa equipe que está brigando tão bem. O PSG tem pontuado bem, tem ganhado a maioria dos seus jogos, não tem apresentado grandes goleadas, não tem goleado, não tem jogado um futebol tão vistoso, mas tem sido mais competitivo. E por isso ganha a maior parte das partidas e já abriu essa vantagem. Você não vê um grande perseguidor. Como você falou muito bem ali no seu francês, como que é o nome do vice-líder? Stade Brestois. Stade Brestois, que francês maravilhoso. É uma equipe mediana, que sempre fica ali no meio de tabela, uma equipe que não está acostumada a ficar nesse segundo lugar. E a gente vê ali os grandes players ali do campeonato francês, eles oscilam demais. O Lille, um ano faz um campeonato bom, no outro já fica meio de tabela. O Mônaco, a mesma coisa. O Olympique de Marseille também. O Lyon fez um outro bom campeonato, bateu semifinal de Champions. Hoje, nesse ano, já chegou a ficar na zona de rebaixamento durante várias rodadas. Agora melhorou, já se livrou um pouco dessa parte mais de baixo da tabela, mas ainda está longe ali das equipes que brigam por competição europeia, por exemplo. Então falta um perseguidor também para o Saint-Germain, nada de braçada, mesmo não apresentando um futebol tão vistoso. Como diz você, que falta aquele samba-lelê para alguém. Falta um samba-lelê. Para alguém disputar contra o PSG. Passando pelos Pirineus, chegamos na Espanha. Vamos falar de campeonato espanhol. E para mim, o campeonato espanhol, o Real Madrid teve uma sorte praticamente divina. Por quê? Quando o Real oscila, o Girona vem junto. Quando o Real ganha, o Girona vem junto. Até na última rodada, na penúltima rodada, o Real faz um jogo ruim e empata, o Girona perde para o Atlético Bilbao. Então, melhora um pouquinho a vantagem para o Real. Nessa rodada, Real vence e Girona também. Ou seja, a distância está se mantendo. Você tem um Real que é líder e agora vem sofrendo muito com uma questão mais de lesões. Um Girona, que é o segundo, e um Barcelona como um terceiro colocado. Para mim, Barcelona já pode desconsiderar qualquer chance de brigar por esse título, de ser um time competitivo. Real Madrid 65, o Barcelona está com 57, são 8 pontos de vantagem, mais do que seu futebol. Exato, pouco entrega. Já do Real para o Girona, você vê um Girona que joga bem, mas está perdendo muito ponto para equipes que, se você quer ser campeão da La Liga, você não pode perder. Você não pode perder ponto para o Atlético Bilbao. Você não pode, no confronto direto, você não pode tomar um 4-0. Você tem que, no mínimo, tirar... 7-0 no agregado, tomou 3-0 em casa no primeiro turno. Exato, você tem que tirar um empatezinho ali, você tem que conquistar mais pontos, o que o Real consegue. O Real, mesmo jogando mal, espreme resultado, o que falta pro Girona. Para mim, ainda bem encaminhado o título do Real Madrid, mas com essa questão de Champions League e Campeonato Espanhol rodando simultaneamente com muitas lesões, o Real periga. É aquele famoso, tá no risco de talvez reduzir essa vantagem, queimar essa gordura frente ao Girona. Menino Kelvin, agora vamos para outra nação. Vamos trocar a paella
espanhola e vamos para a cerveja alemã. Exatamente. Bundesliga, menino Calvin. Tá incrível a Bundesliga e o Bayer Leverkusen cada vez mais próximo dessa conquista, com um futebol incrivelmente vistoso. Venceu no final de semana, na sexta-feira, o Mainz 05 em casa por 2-1, teve golaço do Xhaka, teve comemoração preocupando a comissão técnica ali, ele fez um golaço, imitou uma lesão, todo mundo já ficou preocupado, mas era só brincadeira ali, a torcida do Bayer Leverkusen ficou aliviada, porque o grande Xhaka tem jogado demais, tem sido um dos grandes destaques desse time. A fase tá tão boa que o cara mete o raio no meio do jogo. O cara inventa uma lesão. Tá tão difícil ter algum problema para esse Bayer Leverkusen, porque ninguém vence o time. O time tá invicto ainda. Não é invicto na Bundesliga, é invicto na temporada. Então, aí ele mete o Miguel ali para ter um sustinho também durante a temporada. Porque eles meteram 8 pontos de vantagem para o incrível Bayern de Munique, que tem 11 títulos consecutivos ali na Alemanha. O Bayern venceu bem no final de semana, venceu na reta final do jogo o Leipzig por 2-1, com 2 gols do Harry Kane, mas segue aí 8 pontos atrás do Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen aí faltando, se não me engano, 12 rodadas para terminar o campeonato, com 8 pontos de vantagem, tem esse grande título encaminhado. Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig oscilando demais, inclusive uma das duas equipes deve ficar fora da próxima Champions, e o Stuttgart, como uma das grandes zebras aí da competição, consolidado como terceiro colocado, deve voltar ao UEFA Champions League já na próxima temporada. Faltam 11 rodadas. 11 rodadas e a equipe não perdeu ainda. Para o fim do nosso glorioso alemãozão. Agora, menino Kelvin, vamos para um outro país. Um outro país que vai fechar o nosso expediente, chamado Portugal. Vamos falar português. Vamos falar português agora. E falando de campeonato português, para mim é um cenário até muito parecido com o que a gente está vendo tanto na Espanha quanto a gente viu um pouquinho na Bundesliga, talvez um cenário um pouquinho mais controlado. Benfica é o líder com 58, Sport é o segundo com 56, bem próximos. Mas lá o Porto já está com 49. Porto distância. Muito distante. O Porto vem fazendo uma temporada de oscilação, uma temporada dentro da liga que não é tão boa. Se a gente viu o Porto jogando um jogo de Champions até legal, na liga não é o mesmo desempenho. Então, a gente tem um Benfica e um Sporting claramente brigando pelo título, enquanto o Porto pouco entrega. A gente ficou longe já. Ficou longe. A gente até pode ver pelo desempenho desta rodada, Gil Vicente e Porto, 1-1. O Porto perde pontos contra o Gil Vicente fora de casa. Depois, o Sporting, um 3-3 contra o Rio Ave. Então, a gente tem duas equipes perdendo muitos pontos, mas nessa rodada o Benfica acabou por ganhar por 4-0 da Portimonense, mas em outros momentos era o Benfica que ia mal e os outros iam bem. Então, você tem ali uma competição que está muito equilibrada em oscilações. Até quando oscila, parece que revezando rodada a rodada, mas ainda Sporting e o líder Benfica brigando pelo título, e o Porto tá ali mais para cumprir tabela, porque ele não é pela vaga na Champions, para garantir a Champions. Ele não é tão ameaçado pelo Braga. O Braga tá com 46, mas não tá jogando para mim tão bem também, então não é um risco tão real, mas também o Porto não tem disputa de título. A gente pode considerar que são 5 pontos, ainda tendo um jogo a mais. Em caso de vitória do Sporting, o Sporting iria a 59. Vamos dizer que o título português esse ano fica em Lisboa. Fica em Lisboa. Ou vai para os Leões, ou vai para as Águias. Exatamente. Porque os Dragões já se perderam no meio do rolê. Para encerrar o Hora da Europa, teve campeão no final de semana na Inglaterra. A gente falou lá no começo da Premier League, mas o Liverpool não jogou no final de semana. Ele jogou no meio de semana contra o Luton Town, fez 4-1. Domingo, em Wembley, Liverpool e Chelsea decidiram a Copa da Liga Inglesa, a famosa Carabao Cup. Empate em 0-0 no tempo normal, vitória do Liverpool na prorrogação 1-0, gol do capitão Virgil van Dijk. Liverpool campeão na temporada de despedida do emblemático técnico Jürgen Klopp. Ele já garantiu uma taça. A menos importante? A menos importante. Mas garantiu, confirmou o favoritismo diante do Chelsea, teve muita dificuldade, mas venceu na prorrogação, garante o título, consolida o Liverpool como o maior campeão da Carabao Cup com 10 títulos. Manchester City
tem 8, o United tem 6, o próprio Chelsea com 5, Aston Villa também com 5, Tottenham e Nottingham Forest com 4 títulos, Liverpool campeão e ainda tem várias frentes. Ele ganhou a taça menos importante, mas pode ganhar outras. Está nas oitavas da UEFA Europa League, está nas oitavas da FA Cup, a Copa da Inglaterra, liderando a Premier League ali com City e Arsenal na cola. Então, já ganhou uma, mas pode ganhar mais taças aí o Klopp para se despedir bem do seu grande amor aí, o Liverpool. Imagina se o Klopp ganha 4 títulos da mesma temporada. Se ele ganha tudo. Se ele ganha tudo, velho. Seria loucuragem. Ia ser, ok, é a Europa League, não é a Champions League, mas seria algo histórico. Eu me arrisco a dizer que eu não lembro da última vez que algum técnico na Inglaterra, ou se na história já teve, alguém que ganhasse todos os títulos disponíveis. Mas fica aí a ideia, Jürgen Klopp, tente porque vai ser legal. Agora, menino Kelvin, vamos para o nosso Hora de Toledo, né, menino Kelvin? O nosso momento da nossa querida cidade de Toledo para falar aí sobre 3 assuntos importantes que vem rolando no final de semana. A gente já está até com um cenário aqui, falando de futsal, Toledo Futsal e Sport Futuro, as 2 equipes de futsal aqui do nosso querido município. E tivemos novidades no último final de semana, né, Pedro? Falando primeiramente sobre Toledo Futsal, que está na frente aqui na nossa imagem, saiu o arbitral da chave bronze. Saíram todos os grupos da competição, que é uma paulada de grupos, são 41 equipes, mas vamos focar um pouquinho mais nos grupos da equipe de Toledo aqui, o Toledo Futsal. No grupo do Toledo Futsal. O Toledo Futsal tem um grupo que, costumeiramente, né, é um grupo difícil. A região oeste é uma das melhores. Eles dividem por região. Sim, e a região oeste sempre é uma das mais competitivas, historicamente. Então, o Toledo Futsal terá pela frente o Foz Futsal, não é o Foz Cataratas, é o Foz Futsal. Foz Futsal, tricampeão da chave ouro. Exatamente. Não veio num momento bom, inclusive nem jogou a bronze na última temporada, mas é uma equipe muito tradicional do futsal paranaense. Goiôerê Futsal, o Biratã Futsal, Palotina que enfrentamos na última temporada e foi bem competitivo, e Terra Roxa. Terra Roxa e Palotina devem vir com boas equipes, inclusive Palotina recebeu o Cascavel Futsal para um amistoso há 2 semanas e perdeu só por 3-1, competiu bem contra o Cascavel, que tem uma das melhores equipes do país. Então Palotina deve vir forte, Terra Roxa veio forte na última temporada, deve se manter bem. Foz Futsal é uma incógnita, porque lá em Foz do Iguaçu a gente tem hoje o Foz Cataratas como a grande equipe que traz para si todos os principais investimentos, então a gente não sabe como que vai estar essa equipe. E o Biratã e Goiôerê são 2 equipes novas também aí na bronze, a gente não sabe muito bem como vem, mas geralmente o oeste do Paraná é o grande oeste e sudoeste, são as grandes, onde estão reunidas as grandes forças do futsal paranaense. Então, dali vêm as melhores equipes, então a gente pode esperar muita dificuldade para o Toledo Futsal já na primeira fase. Eu vou buscar aqui, para falar de elenco, a gente ainda não falou, o Toledo Futsal já anunciou alguns jogadores para essa temporada, algumas novidades, alguns jogadores ficaram, alguns jogadores de destaque permanecem na equipe, falando aí do Schneider, o capitão, o ala, que era o grande craque da equipe na última temporada, ele renovou, e o Ferrão fixo, que chegou durante a última temporada, foi ali um dos jogadores, um dos pilares para uma melhora da equipe durante a competição, ele permanece. Temos um jogador voltando a vestir a camisa do Toledo Futsal, já vestiu a camisa do Toledo Futsal em outros momentos, inclusive sendo campeão da Chave Prata lá em 2014, que é o Carioca, que hoje mora aqui em Toledo, um jogador já que a torcida gosta. Foram anunciados também o David, que é um pivô, o Luan Silva, pivô, que permanece, segue na equipe, que foi muito bem na temporada passada, o Luiz Henrique, que é um ala, os goleiros Damauri e Natan, e 2 novidades muito legais, e também, assim como o Carioca, com uma conexão muito grande com a torcida, também campeões da Chave Prata lá em 2014, jogaram pelo Toledo Futsal em Chave Bronze, em Chave Prata, em Chave Ouro, que é o goleiro Douglas Abeg, aí um tempo fora do futsal, volta, goleiraço daqui da cidade de Toledo, já defendeu o Toledo Futsal, um ídolo da torcida, que deve ser o titular nessa temporada, pega demais,
Então, um grande reforço para o Toledo Futsal. E outro grande reforço é o líder, é o capitão Diego Zoca, um fixo de extrema qualidade, muita qualidade na marcação, habilidade, bom passe. Também campeão em 2014, chave bronze, chave prata, chave ouro, aí com passagens por outras equipes aí da região também, Corbélia, Guaí. Ele não jogou, teve uma lesão no joelho, acabou afastado do futsal nessa temporada. Ele volta a vestir a camisa do Toledo Futsal. Então o elenco já parece um pouco melhor para essa temporada, com uma ligação maior, quem sabe até para chamar mais público nos jogos do Alcides-Pan. E a grande novidade, né, Pedro? O treinador, que é um grande ídolo também, né, Pedro? Sim, só para complementar o que você falou da competição, a competição começa do dia 23 de março, a divisão dos grupos serão 5 jogos ida, 5 jogos volta, se classificam os 36 melhores desses 41 para o primeiro estágio ali da briga pelo título, né? Então, e vai seguindo até a grande final. Falando de treineiro, o cara que vai ser o treinador, se ele entrar em quadra hoje, ele faz diferença. Ele, no mínimo, vai passar por uns 2, 3, só no drible. Marcelo Paulista é o técnico e é uma primeira oportunidade dele como treinador, mas se ele conseguir passar 10, 15% daquilo que ele sabe com a bola no pé para os atletas, temos um grande treinador e uma equipe muito competitiva para a informação que a gente tem, que se precisar ele vai jogar também. Não, alô, por favor, que precisa, eu quero ver esse cara em quadra, pelo amor de Deus. Jogava demais, realmente. Deve agregar muita experiência para os jogadores, é um cara que agrega muito respeito também por toda a história que ele tem com a camisa do Toledo Futsal, com a camisa do Toledense, inclusive jogou no Corinthians, jogou fora do país, enquanto jogador realmente diferenciado. Voltou para Toledo, mora hoje em Toledo, já ganhou títulos aí no futebol amador, também o nosso famoso Peladão, a Taça Mauro Maior, que já com alguns títulos seguidos lá com a equipe da Vertes no veterano, então um cara que vai agregar muito ao Toledo Futsal, com toda certeza. Sim. Agora vamos lá para a borda da mesa, vamos falar de Esporte Futuro, né, menino Kelvin? Esporte Futuro começando a sua preparação para a disputa da Liga Nacional de Futsal e da Chave Ouro e também da Talentos LNF. Teve amistoso, menino Kelvin. Conte-nos mais. Exatamente. Final de semana, Toledo Futsal, o Esporte Futuro, perdão, foi até Tuneiras do Oeste, lá próximo a Campo Mourão, para encarar o Campo Mourão Futsal. Um amistoso contra uma equipe de Liga Nacional, uma equipe forte. Inclusive, eliminou o Futuro na temporada passada na Chave Ouro, na fase de quartas de finais. E um bom amistoso, um bom teste, um empate em 1-1 lá como visitante, né? Porque o jogo foi ali próximo da cidade de Campo Mourão. Empate 1-1, Arthur fez o gol do Esporte Futuro. A gente não tem imagens, porque o pessoal lá de Campo Mourão, que iria fazer a transmissão, teve alguns problemas técnicos, então, infelizmente, não teremos os gols dessa partida incrível que a gente teve aí no final de semana, mas as informações que a gente tem que foi um jogo equilibrado, o Campo Mourão criou mais e parou nas boas intervenções do goleiro do Futuro, o Renato, que segue na equipe, um goleiro de enorme qualidade, um goleiro experiente, e a equipe conseguiu segurar um empate lá em Campo Mourão contra uma equipe forte. Então começa bem aí nessa pré-temporada. E para encerrar a pré-temporada em nível aí de amistosos, nesta terça-feira, a partir das 19h30, um jogo para a torcida conhecer o elenco do Esporte Futuro, que vai representar a equipe nessa temporada de 2024. Ginásio de Esportes Alcides-Pan receberá Esporte Futuro e Pato Futsal, lá de Pato Branco. Atual campeão paranaense vem para fazer um amistoso contra o Esporte Futuro. A partir das 19h30, R$10 a entrada. Então, já para acompanhar um grande jogo, para a gente conhecer um pouco mais desse novo elenco, que mudou bastante. Manteve o Eduardo Morruga como técnico, mas a maior parte do elenco mudou, então um elenco novo. E a torcida vai ter a oportunidade aí de conhecer esse elenco antes da estreia na Chave Ouro, que está marcada para o dia 9, contra o Guarapava, aqui em Toledo, no Alcides-Pan, e no dia 24 de março, a estreia na Liga Nacional, também aqui no Alcides-Pan, contra o São José Futsal, lá de São José dos Campos. Então, Futuro começando bem a pré-temporada, e nesse jogo contra o Pato a gente vai poder
ver um pouquinho mais de como que vai ser essa equipe para a temporada. E começar com um jogaço, né? Futuro Já começa bem. Vai ser bom demais assistir esse jogo. Então, galera, prestigiem que não é sempre que a gente tem jogos desse nível, desse quilate, para abrir a temporada, né, meu velho? Exatamente. É elite. Fechamos com Campeonato do Comércio do Jardim Panorama, a nossa Premier League do Futebol 7. O pessoal tá gostando de fazer gol lá. Não, galera, na hora que eu vi os resultados, eu achei que tinha algum problema. A galera tinha, tipo, copiado e colado. Porque foi 6x2, 6x1, 6x3 e 6x1. Todo mundo queria fazer 6 gols. Todo mundo queria fazer 6 gols. Eu achei, sério, a galera, na hora do copiar e colar, deu uma erradinha. Aquelas brincadeiras quando a gente jogava quando criança, que vai até um placar. Vamos jogar até 6. Quem fazer 6 primeiro ganha. Vamos 5 vira 10 fecha, Exato. Né? Não, é absurdo, mas foram os resultados. Abrindo a rodada, o Leila Modas ganhou de 6x2 do Kazan. Depois, Penharol bateu o Velha Guarda por 6x1. Penharol que foi vice-campeão amador lá no campo e nessa temporada, com uma novidade, trouxe um time também para o futebol suíço lá no Tato do Panorama. O Antunes ganhou por 6x3 do Unidos da Vila, enquanto o Verde Solar ganhou de 6x1 do Ajax. O Ajax, ele pode até ser bom no campeonato holandês, mas no Panorama, tem tido dificuldade. Chinela. E o Verde Solar Bar do Adão, atual campeão, a equipe mais dominante aí das últimas 10, 15 temporadas lá no campeonato de Suíça do Panorama. Começou com uma derrota ali, venceu o primeiro jogo, se eu não me engano, perdeu na segunda partida, mas agora já voltou com goleada, já voltou à normalidade do que tem sido o Bar do Adão Verde Solar aí nas últimas temporadas. E na quarta-feira tem mais 2 jogos lá na Arena Panorama, ali no Jardim Panorama, próximo ao ginásio de esportes Lauri José Simon. Lá você pode levar o seu tererê, a sua água. Lá tem cerveja, tem pastel, tem refrigerante para você consumir, para acompanhar o melhor do futebol suíço aqui de Toledo. Tem a equipe de Cascavel esse ano jogando, inclusive joga na quarta-feira lá na Arena Panorama. Todas as quartas-feiras a partir das 19h45 e todos os domingos a partir das 14h45. 2 jogos às quartas-feiras, 4 jogos aos domingos. Futebol suíço da maior qualidade, do maior quilate. Só jogão lá no Panorama, né, Pedro? Como diria Casimiro Miguel, você tá falando de elite, pai. Exatamente. É só jogo muito bom. Final do expediente, né, menino Kelvin? É isso aí, garotos. Chegamos ao final da nossa segunda edição aqui no Hora do Jogo. A gente falou sobre muita coisa. Momento Toledo, aqui Toledo Futsal, Esporte Futuro, Campeonato do Panorama. Falamos sobre as ligas internacionais, clássicos estaduais. Falamos de Grenal, de América Mineiro e Atlético Mineiro, Fla-Flu, falamos de tudo. Até falamos do Popó contra o Bambam, e o nosso programa, galera, pode ficar sossegado, nosso programa durou mais do que a luta. Inclusive, a gente fez um vídeo curto sobre a luta e durou mais do que a luta. Exatamente, porque não tinha como ser pior. Mas é isso, galera. Já se inscrevam no canal, já deixe o seu like. Queremos uma meta. Eu vou colocar uma meta, menino Kelvin. Hoje é dia... Estamos falando de meta. 26 de fevereiro. Faltam 3 dias. Hoje, dia 26, sai o programa. 27 e 28. Para terminar esse mês. Galera, vamos bater 40 inscritos até o final do mês? Acho que é o mínimo. Vamos bater? Nós estamos agregando conteúdo de muita qualidade para vocês. Então, bora bater 40 inscritos até o final deste mês. É uma missão para vocês. A página no Facebook já está funcionando, já teve live lá, já tem conteúdo sendo publicado também, então já curte lá, já começa a seguir também. Em breve teremos a nossa página no Instagram também disponível, a gente está organizando tudo aí. Vai ter conteúdo em todas as redes, preferencialmente aqui no YouTube. A gente vai ter conteúdo durante a semana também. A gente fez live na última quinta do pós-jogo aí de Fluminense LDU. Provavelmente nessa quinta vai ter de novo aí já falando do campeão. Então vai ter muito conteúdo. Vai ter o programa, que é o Creme de la Creme, né, Pedro? Mas vai ter conteúdo de qualidade também durante a semana, igual teve ali com o Pedro fazendo sobre a luta entre o Popó e o Bambam. Não foi luta, foi massacre, mas teve vídeo. Teve vídeo que eu fiz sobre o Beat Soccer, teve o vídeo dos palpites. Então, nas próximas semanas, vai ter vídeo durante a semana para agregar a este grande programa. Esse grandíssimo canal da internet brasileira. Mas é isso, meu povo.
Já deixa o seu like, já se inscreva, já deixa um comentário aí se a gente falou coisas positivas, se a gente falou porcaria. Se Teve você até briga por conta do Grenal. teve até briga, se você é gremista, defenda o Kelvin, se você é colorado, diz que eu tô certo e vida que segue. Galerinha, tamo junto e até mais. Nos vemos em breve, galera. Até mais.